Após analisar os comentários dos espectadores sobre os 6 primeiros episódios, encontramos 2 tópicos com conteúdo próximo o suficiente para combiná-los e abordá-los juntos. Este episódio será dividido em 2 partes. A primeira parte aborda uma fantasia quinquenal de Musk sobre a terraformação de Marte, e a segunda visa solucionar um debate em nosso canal sobre o potencial explosivo de uma falha catastrófica de uma nave estelar. Embora seja provável que Musk tenha ouvido falar da terraformação de Marte através de antigos filmes de Schwarzenegger que retratavam a transformação do planeta em uma exuberante Terra 2.0, ele parece não ter percebido a natureza fictícia dessa ideia. Desde 2015, Musk defende a ideia de bombardear Marte para aquecer o planeta, liberando gases de efeito estufa para criar uma atmosfera que poderia ser modificada em algo habitável para terráqueos sem necessidade de trajes espaciais. Quase nada nesse processo de pensamento seria preciso ou baseado na realidade. Começaremos com a quantidade de bombas nucleares que Musk sugere ser necessária para seu experimento mental. 1, talvez 10. Que tal 10.000? E não apenas 10.000 ogivas nucleares. Todas teriam que ser dispositivos de carga máxima, destruidoras de cidades. Comparemos agora o tamanho desse arsenal necessário com o inventário atual de armas nucleares armazenadas no planeta Terra. Em todo o planeta, existem 9 países que criaram armas nucleares de vários rendimentos. Dos 15.000 dispositivos nucleares ativos ou em desativação, Estados Unidos da América e Rússia detêm 90%. Nenhum possui os 10.000 ou mais que Musk diz ser necessário, então parece improvável que ele consiga retirar uma quantidade suficiente dessas armas do mundo, já que ambas as superpotências teriam que entregar seus arsenais a um único cidadão privado. Mesmo que Musk conseguisse convencê-los, considerando que ele tem conversado com os russos sobre a compra de ICBMs desde 2001, esses não farão o que ele acha que farão e por alguns motivos. A impressão de Musk é que esses dispositivos aquecerão significativamente a atmosfera de Marte de menos 60 graus Celsius para derreter as calotas polares marcianas. O que ele provavelmente não percebe é que aqui no planeta Terra já detonamos mais de 2.000 armas nucleares sem nenhum impacto global significativo. Há um vídeo muito legal no YouTube que retrata essa linha do tempo de 1945 a 1998, praticamente explosões sem parar por décadas. De acordo com o ARS Técnica, Bruce Joukowsky e Christopher Edwards analisaram dados das calotas polares de Marte, alvo das bombas nucleares de Musk, para determinar se havia dióxido de carbono congelado e gelo de água suficientes para aumentar significativamente os gases de efeito estufa na atmosfera e a pressão atmosférica, iniciando um ciclo autogerador para a atmosfera. Descobriram que se as armas nucleares liberassem todo o gelo polar e o dióxido de carbono congelado nos polos, a concentração atmosférica atual dobraria, de 0,6% da atmosfera da Terra para 1,5%. Como isso não resolveria, a dupla continuou especulando que existem outros depósitos em todo o planeta em gelo terrestre contendo metano ou gases de dióxido de carbono numa estrutura chamada clatratos. Liberar esses clatratos exigiria mineração em toda a superfície do planeta, uma área semelhante à massa terrestre da Terra. E seus cálculos determinaram que mesmo que todo o planeta estivesse coberto por esses depósitos improváveis, o melhor cenário possível seria apenas 15% da pressão atmosférica da Terra. Eles calcularam que 10.000 ogivas nucleares poderiam triplicar a pressão atmosférica para menos de 2% da Terra, adicionando 10 graus Kelvin de aquecimento global, elevando a temperatura média do planeta para menos 50 graus Celsius. Supondo que Musk leve ogivas nucleares para Marte e elas magicamente criem pressão atmosférica adicional. Esse material extra na atmosfera marciana será rapidamente descascado para o espaço. Marte teve uma atmosfera que era quente e densa o suficiente, com pressão atmosférica suficiente para sustentar um ciclo de água líquida completo com rios, lagos e chuva. A atmosfera de Marte era mantida por uma magnetosfera criada por um núcleo de ferro fundido que morreu há cerca de 4 bilhões de anos. Quando a magnetosfera diminuiu, os ventos solares removeram a atmosfera do planeta como uma lavadora de alta pressão.
O nitrogênio atmosférico, um dos elementos mais abundantes do universo, está notavelmente ausente em Marte. É provável que o suprimento de Marte tenha sido perdido no espaço junto com o vapor de água que não congelou em permafrost nos polos. Nenhum desses compostos necessários poderá ser recuperado. Para resumir, Marte não tem um núcleo ativo. Então Marte não tem magnetosfera, então Marte não consegue manter uma atmosfera, então não importa quantas bombas nucleares Musk traga para a festa, Marte não será terraformado com armas nucleares. Desculpe estourar sua bolha. No final do episódio 5, convertemos a energia potencial calculada de uma nave estelar totalmente abastecida e a combinação Super Heavy em quilotoneladas para comparar com a bomba de Hiroshima. Depois, inserimos essas informações no simulador de mapa nuclear em nuclearsecrecy.com para ver o dano que uma explosão dessas causaria em cidades como Nova York ou Washington, Distrito de Colômbia. Embora fosse principalmente uma brincadeira, há uma grande dose de verdade na premissa de que uma nave estelar que caísse durante o lançamento ou explodisse na plataforma causaria danos semelhantes à bola de fogo e ao raio da explosão de um pequeno dispositivo nuclear, sem a radiação. Alguns de nossos espectadores analisaram nossas afirmações e ofereceram sua própria visão sobre o que realmente aconteceria, usando os termos detonação, deflagração e conflagração. As definições curtas desses termos são: uma detonação é uma explosão supersônica. Uma deflagração é uma expansão subsônica. Uma conflagração é um incêndio altamente destrutivo. Embora seja verdade que qualquer forma de Rapid Unscheduled Disassembly resultaria em uma conflagração e muito dano, este debate gira em torno de se um Rapid Unscheduled Disassembly seria uma deflagração subsônica ou uma detonação supersônica com um raio de explosão e mais danos colaterais. O propelente proposto para a Starship é o metano, também conhecido como gás natural. Ele é misturado com oxigênio líquido, conhecido como oxigênio líquido, para que possa ser queimado no espaço em um vácuo. O potencial explosivo do metano foi explorado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos da América e do Canadá no pós-guerra, no projeto Distant Plain, visando testar instalações e veículos contra explosões de armas nucleares sem usá-las de fato. Um dos testes documentados foi a Operação Sailor Hat, onde navios da Marinha foram ancorados no Havaí para serem atingidos pela onda de choque produzida pela detonação de 500 toneladas de trinitrotolueno. A onda de choque foi rastreada através da água, atingindo os navios ancorados. O projeto Distant Plain foi criado para encontrar uma fonte de ondas de choque melhor do que explodir pequenas montanhas de trinitrotolueno. Uma das considerações foram balões gigantes preenchidos com metano, um gás explosivo de fácil aquisição. Porém, os balões rasgavam ou detonavam facilmente antes do tempo, então nenhuma das 3 tentativas resultou em leituras, levando ao abandono do gás por sua instabilidade. A maior explosão não nuclear já registrada foi causada por um foguete. Em julho de 1969, os russos disputavam com os americanos a corrida para a Lua, com o foguete N-1. Os 4 veículos N-1 soviéticos falharam em diferentes etapas do lançamento, mas o segundo é o mais notório. O N-1, em 4 etapas, continha aproximadamente 680 toneladas de querosene, ou RP-1, e 1.780 toneladas de oxigênio líquido. Segundo a Wikipédia, quando este monstro de 30 motores caiu na Terra num ângulo de 45 graus, a explosão resultante destruiu o complexo de lançamento, lançou destroços a 10 km de distância e, mesmo depois de 30 minutos, gotas de combustível em chamas ainda caíam do céu. 2 pontos importantes sobre este acidente. Apesar da violência da explosão, poderia ter sido muito pior, já que 85% do propelente não explodiu, provavelmente devido à separação de estágios e vasos, e o querosene RP-1 e o oxigênio líquido não tiveram chance de formar um gel, o que teria tornado este desastre um cenário de destruição ainda pior. As estimativas para esta explosão variaram de 1 a mais de 7 quilotons, equivalente à metade de uma bomba nuclear de Hiroshima. Se todos esses químicos tivessem se combinado de uma vez em gel, a destruição teria sido muito maior. Comparando o N-1 e a Starship, o que era o maior foguete do arsenal soviético, é ofuscado pelas especificações propostas para a Starship, com 105 metros de altura comparado aos 118 metros de altura do combo Starship Super Heavy. Os designs são distintos, mas uma diferença significativa é que o N-1 possuía 8 pequenos recipientes de combustível pressurizado nas suas 4 etapas.
A Starship possui 4 propulsores divididos em 2 etapas, sendo consideravelmente maiores, já que contém quase o dobro da massa de propelentes. Além disso, enquanto o N-1 tinha uma separação completa entre os recipientes de RP-1 e oxigênio líquido, a Starship tem anteparas comuns que romperão se a nave se deformar. É muito mais provável que uma explosão da Starship consuma todo o combustível de cada estágio ao mesmo tempo. Agora a questão permanece: isso é uma deflagração ou uma detonação? E a resposta é: pode ser ambos. Não faltam artigos dedicados à pesquisa de deflagração para detonação, e podemos demonstrar a diferença entre os dois usando o falho teste estático do Falcon 9 de março de 2016. Segundo o relatório da SpaceX, durante o abastecimento da nave, temperaturas criogênicas causaram fissuras em um tanque recipiente de pressão composto sobreposto, permitindo vazamento de oxigênio resfriado para a área com eletrônicos. Uma faísca acendeu o oxigênio, causando uma explosão fora do tanque oxigênio líquido, violando o tanque de propelente com líquido RP-1. O combustível pegou fogo, caindo ao longo do foguete até o chão numa deflagração. Pouco depois, o estágio superior caiu no chão, estourando ambos os tanques, resultando em uma explosão que jogou estilhaços por centenas de metros e destruiu a plataforma de lançamento 40 de Cabo Canaveral, que precisou de 15 meses para ser reabilitada. Olhando para o Dragon 9 ao lado do combo super pesado Starship, percebe-se o quão pequeno é o Dragon em comparação. Esta explosão, por pior que parecesse, consumiu apenas 112 toneladas de querosene RP-1 e oxigênio líquido. A velocidade de detonação para petroquímicos em uma atmosfera rica em oxigênio é de 1.800 metros por segundo, ou Mach 5.25. Supersônico. Então isso é uma detonação, não uma deflagração. Nas imagens de 29 de maio de 2020 da explosão do SN4 com tanques quase vazios após um teste de fogo estático, é possível ver como a plataforma de lançamento rapidamente passou de ventilação de gás para um inferno na Terra. E neste ponto do clipe você pode ver a onda de choque alcançando para cima. O vapor de água no ar é comprimido em banda visível, e os estilhaços são lançados a centenas de metros de distância, atingindo até as torres de água pretas no local. Um estrondo alto foi ouvido, então por todas as medidas, isso foi uma detonação. No final, se a embarcação deflagra ou detona, dependerá de como o incidente ocorrer. Comparando pequenos vazamentos e impactos no solo, outra possibilidade seria a ocorrência de um BLEVE, abreviação para explosão de vapor em expansão de líquido fervente. Isso ocorre quando um recipiente pressurizado é aquecido além dos limites de segurança, onde o petróleo líquido se expande e ferve dentro do recipiente, acumulando pressão até que o recipiente ceda, resultando em uma explosão que libera uma energia tremenda e calor capaz de causar queimaduras de 3º grau a quilômetros da bola de fogo. Essas explosões foram todas de vagões de trem cheios de produtos de petróleo e você pode ver a devastação que eles são capazes de produzir. Um vagão-tanque de trem comum tem cerca de 18 metros de comprimento e 3 metros de diâmetro. Como um vagão de trem se compara em tamanho ao Super Heavy Booster? Bem, já está no diagrama. A nave espacial tem 9 metros de largura e o vagão-tanque tem cerca de 18 metros de comprimento, então é assim que ficaria ao lado dela. Para demonstrar a altura, seriam necessários 23 vagões-tanque empilhados um sobre o outro para alcançar a separação de estágio entre a Starship e o Super Heavy. Os diques são devastadores porque o líquido dentro é fervido até virar gás pressurizado, que é liberado subitamente e inflamado. No entanto, os propelentes da Starship são líquidos resfriados sob pressão que fervem ao entrar em contato com o ar. Eles não requerem calor adicional para ferver e na Starship são contidos por aço inoxidável relativamente fino, não por um recipiente industrial robusto e soldado. Por fim, esse debate permanece aberto para especulações de ambos os lados, mas quanto mais a SpaceX persegue seus sonhos de colocar a Starship em órbita, mais provável será testemunharmos em primeira mão o tipo de destruição e explosão que a Starship pode causar. Justamente quando estávamos finalizando o conteúdo para este episódio, uma enorme explosão abalou a área do porto de Beirute, no Líbano, uma que enviou uma poderosa onda de choque que destruiu o armazém onde o incêndio ou conflagração inicial começou. Várias deflagrações foram vistas acendendo através da fumaça antes que uma detonação muito poderosa destruísse toda a instalação. Isso matou mais de 135 pessoas e feriu mais de 5.000 na última contagem.
A causa da explosão foram 2.700 toneladas de nitrato de amônio que foram armazenadas inadequadamente, e os relatórios que continuam a chegar de todos os lados apenas mostram como este mesmo incidente pode ter estimativas extremamente diferentes, até agora variando de 1 a 3,3 quilotoneladas de trinitrotolueno. Mas esses relatórios também confirmam que explosivos convencionais são capazes de atingir a marca de quiloton entrando na faixa de armas nucleares iniciais. Para referência, o nitrato de amônio tem uma densidade de energia de 1,4 MJ por kg e uma velocidade de detonação de 2.550. Mis-metano tem uma densidade de energia de 55,6 MJ por kg e uma velocidade de detonação de 1.800 metros por segundo. Ao contrário das armas nucleares, que liberam apenas 50% de sua energia como explosão, 35% como calor e 15% como radiação, 100% dos explosivos convencionais são usados para criar a explosão. A eventual e inevitável desmontagem não programada da Starship resultará em fogos de artifício muito interessantes. Obrigado por assistir a este episódio do Cético do Senso Comum. Enquanto celebramos nosso 1000º inscrito na primeira transmissão travessa, também estamos ansiosos para fornecer episódios suficientes para alcançar o número necessário de horas de visualização com seu apoio contínuo. Compartilhe suas sugestões para próximos episódios. Estamos preparando o 10º, que revisitará os 9 anteriores e destacará as 5 melhores perguntas. Para participar, inscreva-se e deixe sua pergunta nos comentários.